Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o nosso Pó de Rato, mesa quadrada, do grupo lá do Pé de Rato, do Condomínio Terra Nova. Sejam bem-vindos a mais um debate futebolístico de alta qualidade e de isenção total, sem clubismo. Todo mundo aqui é isento de qualquer clubista aqui. Vamos falar um pouco do Pé de Rato, vamos falar um pouco da rodada do Campeonato Brasileiro e principalmente das polêmicas que teve nesse final de semana, né? Que tem bastante. Vamos dar uma pincelada nos jogos, mas vamos falar principalmente acho que das duas polêmicas principais, que é a arbitragem do Brasil, que está numa qualidade bem duvidosa, e essa proibição aí da firula, da subida da bola. Mas vamos chamar aqui, ó, hoje temos alguns desfalques, né? O Luciano não pôde estar com a gente hoje, infelizmente, então por isso que eu estou tentando aqui suprir a ausência dele aqui, tocando o programa. E também temos também a ausência do Forato, mas vira e mexe eles vão participar com a gente também. E hoje, infelizmente, um beijo para eles e tomara que eles assistam e gostem do que estão vendo aqui. Vamos começar então apresentando a galera que está aqui hoje. Eu, Gustavo, né, representando o São Paulo Futebol Clube, vou falar depois. Vou começar com o Marcão, porque o Marcão, ele, do nosso quatro aqui, foi o único que estava ontem lá presente no jogo do Pé de Rato, né, também não deixa de ser um jogo importante aí para a gente comentar. E então, o Marcelo, faz as suas considerações iniciais aí, fala um pouco do jogo do Pé de Rato, como é que foi o jogo ontem. Vencemos de novo, né? Opa, boa noite aí, boa noite, Fábio, boa noite, Emil, Gustavo. Tivemos um jogo e, assim, se fosse para fazer uma análise mais fria, tava, porque foi um jogo marcado de última hora. Na verdade, na sexta-feira, o Xandô lá mandou uma mensagem dizendo que o Alvorada lá não tinha time para jogar e perguntou se a gente queria jogar. Aí alguns lá toparam e tal, mas na hora que montou a lista, a gente deu um total de 14 jogadores somente. Então, ficou bem justo ali. Então, assim, podemos dizer assim que, mesmo com muito otimismo, falou, acho que pode ser a primeira derrota do Pé de Rato 2025. Mas, na verdade, a gente mostrou no jogo que estamos criando uma casca. As pessoas estão entendendo como que é o jogo, tentando respeitar, como a gente já discutiu sobre cada um na sua função, cada um fazendo um pouquinho ali. E vou dizer assim, tivemos uns primeiros 30 minutos muito bom mesmo, assim, de jogo. Perdemos alguns gols, mas por conta que tinha um goleiro também bem bom também no time dos caras. O goleiro salvou. E a gente inicia o jogo lá com mais ou menos, acho que quase uns 25 minutos, provavelmente, num escanteio, que o goleiro defende duas vezes, e aí ainda no rebote o Lenda faz o seu primeiro gol pelo Pé de Rato aí. E no rebote foi bem legal, a gente estava dominando o jogo mesmo, assim. Realmente estava muito bom. E aí no último lance do primeiro tempo, um lance lá com três impedidos, o juizinho lá não marcou e os caras empatam no final do primeiro tempo. E, e depois. Não, desculpa. Na verdade, eu falei errado. A gente já tinha tomado um empate logo depois, e aí toma a virada, na verdade, no último lance do primeiro tempo. E aí a gente ficou bem revoltado, deu bastante crise. E um outro destaque do primeiro tempo, destaque negativo, foi uma lesão do André lá, que tomou uma entrada muito pesada mesmo. E ficou lá com o tornozelo bem roxo lá. E, né, a gente teve lá um burburinho porque teve um outro lance meio de entrever e depois o cara meio que falou que ia pegar e pegou mesmo. Então, não foi um clima muito bom do jogo, assim, durante. Mas, em contrapartida, a gente soube reagir no segundo tempo. E lá, mais um pouco mais da metade, lá, o Paulo acerta um belo chute mesmo, que a bola sai ali da esquerda, sobe lá no alto e cai dentro do gol lá, o goleiro ficou perdido. Inclusive, eles já tinham trocado o goleiro, porque o próprio goleiro dos caras brigou com os caras, porque o goleiro quis fazer um fair play com a gente lá de devolver uma bola que ele viu que não tinha sido falta, e os caras ficaram bravos com ele. Ele falou: então vou embora, já que vocês são os donos aí, o cara desiste do jogo. E aí
E E foi bom para aí nós, pelo jeito. foi O bom cara para era bom. nós, o goleiro era um goleiro moleque, mas não era tão bom, não. Então, era meio experiente ali. E depois teve o lance lá uma falta, já que não tinha o Fábio, né? O Gabigol bateu meio que forte no meio, o goleiro deu a rebatida para o meio da área e o Paulo estava ligeiro e pegou o rebote e cravou a virada, a nossa revirada, né? Que a gente saiu na frente e reviramos o jogo. E foi uma vitória surpreendente, mas destaque assim para todos os jogadores. Acho difícil ficar citando assim, mas a gente teve uma Superação, entrega, né? uma Superação. entrega muito grande, porque tava com 14, o André se machuca no começo. Então teve uma galera aí que jogou 90 minutos e parabéns para todo mundo aí. Acho que foi muito bom. Muito Boa, bom Marcelo. E mesmo. a Então, o domingo já começou com polêmica desde cedo já, então, né? Pelo jeito. Isso, arbitragem comendo solta já. Falando em infelizmente. arbitragem, Fabião. Boa noite, Fabião. Tudo Boa bem aí? Como noite. você tá aí? Bom também. É, Suas considerações iniciais, por favor. a consideração vou colocar com relação ao Palmeiras, assim, né? A consideração minha é que caiu do céu uma vitória, né? Caiu do céu, passando pela mão da arbitragem Ou do no nosso inferno, né? Não colo. sei, né? É, para nós foi bom, mas na verdade, assim, meu destaque é a arbitragem, não tem como, né? O jogo do Palmeiras foi marcado pelo destaque negativo da arbitragem. Tiveram outros jogos também na rodada, mas dentre os nossos times que nós vamos falar hoje, não tem como fugir disso, né? É o tema central. Depois vamos falar sobre o jogo, mas a arbitragem roubou a cena, com certeza, né? Então, meu destaque é o destaque negativo da arbitragem aí. E quem está tranquilo hoje, entre os 7 líderes do campeonato na segunda rodada, é Edmil com o seu Corinthians. 2 jogos, 4 pontos, vitória tranquila sobre o Vasco. Foi tranquilo assim mesmo, Edmil? Boa noite. Boa noite, Fábio, Marcião, Gu. Cara, foi mais tranquila do que a gente tá acostumado com o Corinthians. O Corinthians fez 5 gols, na verdade, teve 2 anulados, um bem anulado, o outro tem uma polêmicazinha aí que pouca gente andou falando, mas a origem do lance estava impedido, porém não era lance de VAR, e o VAR acabou anulando o gol. Enfim, depois a gente fala disso. Destaque para o Brasileirão é que nenhum time com 100%, né? Nenhum time ganhou as duas. Já logo na segunda Temos, rodada, né? temos elencos aí bem recheados de estrela, mas que não conseguiram performar ainda. É o equilíbrio do campeonato esse ano mais do que nunca, né? Tá bem visível aí. Mas vamos aproveitar então já, vamos seguir a ordem cronológica dos jogos do brasileiro. O Marcelo falou bem do pé de rato aí, parabéns pela vitória aí, pessoal aí. Pelo jeito foi bem na garra mesmo, contra tudo e contra todos, com poucos jogadores. Então é isso que o Marcelo falou. O time tá encaixando, o time tá cascudo e quem sabe aí podemos ter alçadas maiores. E parabéns pro Paulo, pelo jeito também foi de novo o craque do jogo. E, enfim, valeu aí, pé de rato. Vamos ver se a próxima eu vou lá assistir. Sempre prometo, mas nunca vou. Então, Você jogou lembrando, muito cedo. lembrando que a próxima, Gustavo, é no próximo domingo agora contra o próprio Alvorada. Não, É o é mesmo outro time que a gente Alvorada. jogou. É outro Talvez Alvorada. outros jogadores, porque eles têm dois times lá, parece que é um time diferente do outro, mas vai ser de novo contra o Alvorada, na Como casa é deles. gravado, Fabião, só como é? Dia 12, ou não, dia 13, domingo, é isso? Dia 13 de abril? Isso, dia 13. Tá, é porque como é gravado, então a gente fala próximo, né? A gente não sabe Isso, que, dia quando que eles 13 vão agora, assistir. próximo Então, dia domingo. 13 de abril, próximo jogo. Beleza. Quem quiser ir lá prestigiar, prazer E- para nós. Legal. Vamos seguir a ordem cronológica do jogo. O primeiro quem jogou no sábado foi o Corinthians, 3-0 no Vasco. Fala aí mais detalhe, mas o jogo aí, fala do lance aí também, que eu tava batendo um papo com o Marcelo antes de começar a gravação, né? Como teve a vitória, não foi muito falado mesmo, né? Mas eu vi uma reclamaçãozinha aí que era para ser um golaço e que não foi marcado. Fala aí, Edmil, como que foi o jogo? Não, o jogo realmente foi tranquilo. O Corinthians fez valer o mando de campo. O Vasco também é um time aí que, pelo que mostrou contra o Corinthians, sem força nenhuma, candidato ao rebaixamento. É cedo para falar, mas pelo que jogou, sábado é um dos candidatos a rebaixamento. Só que tem o detalhe que o Carille também não dura mais 5 dias lá, né? Então, quando muda o técnico, acaba mudando tudo. Se Não, tudo der certo, quem sabe o Carille vai para o Santos ainda de volta, né? O Marcelo Tomara, né? gosta do Carille. Tomara. não, eu só não entendi o Carille.
contra o Corinthians, eu acho que ele está querendo voltar para Itaquera, na verdade, porque ele não colocou o Verratti, não colocou o Coutinho, foi colocar o Verratti só no final do jogo, não entendi muito bem isso aí, mas... O Payet também entrou depois. Não, o Payet entrou jogando. Entrou Mas jogando? O Payet entrou jogando. Só que o Payet É que o jogador Payet não de faz 15 nada. minutos. De 15 minutos, né? Sabe jogar, mas é 15 minutos. Mas E então é aí, igual sim. eu, Marcião? É mais ou é menos no isso mesmo aí, nível? mesmo É? nível. Só que a Mesmo nível. diferença é que a diferença é que eu peço pra sair, então, com É 20. que ele, Ele que ele não. fala francês só. Ele fala francês e não pede pra sair, então. Essa que é a diferença só. E sobre o lance, os gols do Corinthians aí foram gols bonitos. O Memphis estava muito afim de jogo, jogou bem, assistência, etc. E o lance do primeiro gol foi uma falta que o Bidu fez realmente, na origem do lance, beleza, bem anulado. Teria sido mais um gol legal, um gol bonito, mas foi bem anulado. O outro, na origem do lance, o Yuri Alberto estava voltando no impedimento. Ali tinha que ser marcado no campo, porque ali não foi a origem do gol. A jogada passou, voltou, o Yuri voltou antes do meio de campo com a bola, passou mais de 30 segundos de toque de bola e jogada, até que teve uma triangulação e saiu o gol. Então, a jogada final é avaliável pelo VAR e o VAR pode anular. A jogada 1 minuto antes do Yuri Alberto recebendo o impedido não é pro VAR. Estava irregular, estava impedido, tinha que ter sido marcado no campo. Mas foi mal anulado, pela regra de como funciona o VAR. Esse aí lembrou aquele gol que o River Plate foi anulado contra o Palmeiras lá. Naquela Libertadores que o River ia abrir 3-0 lá e salvou o Palmeiras. Que o gol saiu depois de 30 segundos e aí acharam o impedimento lá Mas na não foi origem, tanto né? assim, não foi tanto Foi. assim, não, Marcio. Foi Foi sim. não. Talvez um pouco mais. Tá, foi nada. Outro programa a gente traz o vídeo aí depois. Bom, E assim, o Corinthians, só finalizando para falar sobre o jogo, de minha parte, não dá para saber como o Corinthians está, porque é um jogo bom, um jogo desgraçado. Aí talvez o jogo desgraçado seja amanhã, que joga 9h30, fora de casa, Sul-Americana, tem que ganhar. Se não ganhar, tá fora, esquece. Esquece o campeonato, larga a mão, joga a toalha. Mas se ganhar, tá dentro totalmente. Então, só que pela média aí, pela oscilação ainda mais cheia de desfalque, amanhã não tem Memphis, além do Hugo e o Garro que já estava fora. Então Mas por que tem o muito Memphis desfalque. não joga? Tá suspenso? Eu acho que ele sentiu alguma coisa. Como? Contra quem que é o jogo amanhã? Dia 8 de abril? América de Cali na Colômbia. América de Cali. América de Cali em América de Cali. A pergunta tem passaporte ou não tem? O Santos estreia quando na Sul-Americana, jovem? Vai apitar a catraca ou tá na Libertadores direto? Então. A que aí já dedão, tem aquele conceito, né? Entrar pra quê, né? Bom, o jogo do Corinthians de sábado, eu confesso, não assisti. Foi uma horinha meio chatinha de sábado, que a gente tá se arrumando para sair com a família e tal. Confesso, não assisti. Então, Fábio, Márcio, se quiserem comentar alguma coisa do jogo do Corinthians de sábado, fica à vontade, mas eu acho que o Edmil resumiu bem aí, tá bem. Não, Não teve nada eu ali também demais, assisti meio de canto de olho, assim. Eu tava na casa do meu pai, tava tendo lá uma comemoração também de aniversário e eu tava meio de canto de olho. Mas o que eu percebi é que o Memphis fez a diferença, joga muita bola, né? Aquela ajeitada de peito que ele dá pro Yuri ali é de quem sabe. Depois ele faz um outro gol também bom, bem feito também. E o jogo todo passou pelo Memphis. Então, assim, eu acho que hoje o Corinthians ele depende muito desse jogador. Tem muita gente que gosta de criticar. Vou falar uma coisa que é verdade, tá? Jogador que vem muito caro, que é badalado, a tendência é a turma querer escrachar o cara. O cara joga 2, 3 jogos mais ou menos, pronto, não presta, não serve, é bagre. Isso daí acontece com todo o time. Com todo o time é assim. O São Paulo, quando trouxe o Daniel Alves, é a mesma coisa. Jogou 2 jogos mais ou menos, não presta, não serve e tal. E o Memphis, a turma entrou muito nessa onda também. Só que eu acho que o Memphis disparado é o melhor jogador do Corinthians.
Os dois jogos contra o Palmeiras ali, assim, o melhor jogador, que eu digo assim, o mais Não, decisivo, eu é o meio que cara. discordo porque o Garro tá jogando muita bola Não, também, né? Que mas o o Garro tá Garro, quebrado. mas o Hoje Garro, sim, esse ano mas aqui, eu o acho que o Garro, você Garro joga pode. muita bola. Não, eu também acho. O Garro, eu acho assim, o Garro do ano passado, por exemplo, aquela reta final do Corinthians no Brasileiro, sair do rebaixamento e tudo mais, ele foi o cara do Corinthians. Mas esse ano aqui nem teve Garro. Ele foi chegar no Brasil um mês depois que já tinha começado o campeonato, E teve aquele não teve probleminha do sequência, acidente. jogou 2 jogos ali, depois ficou fora mais 2, depois voltou lá na final no sacrifício. Não jogou bem os jogos contra o Palmeiras. Agora, o Memphis, ele é um cara que, assim, quando ele não tá bem. É um cara que, quando a bola cai no pé dele, ele vai dar trabalho. Ele vai dar trabalho. É igual o Lucas no São Paulo, cara. Não dá. É jogador que faz a diferença com a bola no pé. Então, eu queria só fazer essa ressalva. Eu acho que o Corinthians ganhou bem, muito por conta da atuação do Memphis. É um cara que é diferente e quando ele tá bem, é igual o Neymar no Santos. É um cara diferente. Quando ele tá bem, é difícil você parar o ataque, entendeu? Vai sair gol. Agora, o problema do Corinthians é que tem problema na defesa, tem outras coisas e não é todo jogo que o Memphis destrói, que nem ele destruiu nesse jogo. Tem jogo que ele fica É, mais apagado. bem Aí tudo, rapidinho, mas o que eu acho que é isso mesmo. Não, que ele tem bola, tem, isso é indiscutível. ele tem bola, Né? muita bola, sabe Mas o jogar. problema é a sequência, né? E aí, se ele fica 2, 3 jogos sem jogar, a torcida mas ele não para de sair, mas vai em carnaval, E aqui, assim, qualquer jogador é assim mesmo. Uhum. Então, quando ele tiver uma sequência, sem dúvida, vai ser um dos melhores jogadores do Mas campeonato, com esse é um cara certeza. que me surpreendeu, Gustavo. Eu achei que ele ia jogar muito menos do que ele vem jogando. Assim, não na qualidade. A qualidade, eu confesso, eu não sou hipócrita, não, cara. Eu não assistia jogo do Memphis fora do Brasil. Nem se você Eu nem falar pra mim, sabia quem você era, para assistiu falar algum bem a jogo da verdade. Holanda, assistiu algum jogo de sei lá onde, não sei nem que time Já ele tinha tava ouvido quando ele falar veio. também. Assim, lógico, ele Eu é um nem cara que eu ouvi ouvi falar, de falar. verdade. Eu Era um colei a destaque figurinha da no Holanda, álbum né? lá, no álbum da Nem eu. Copa. A gente cola a figurinha, mas é mais Mas eu também assim, não sou, viu? Fala bem a verdade, eu não sou de seguir futebol europeu, eu essas também coisas, sou não. É porque pouco. eu assisto mais aqui os nossos quatro grandes aqui e algum outro joguinho mais da hora aqui, uma final de Champions, vai ficar acompanhando, saber a escalação do Real Madrid, Barcelona, Liverpool, quem tá, quem saiu. Não sei, não sei. Mas o Memphis teve passagem pelo Barcelona, então. Teve. Então, eu lembro Mas do sem, Memphis sem no muito Barcelona no destaque, né? FIFA. Só. Isso, então. É, eu Sem não lembro, tanto nem isso aí eu não destaque, lembro. né? Mas o Eu que, jogava com o mas Bayern. o que me surpreendeu foi um cara que veio da Europa para um ritmo de futebol brasileiro, que é quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, nessa loucura aqui, e o cara meio que tá jogando. Eu não sei até quando o cara vai aguentar, mas ele tá jogando. Ele joga Sim, quase todos sim. os jogos do Corinthians. Me surpreendeu, cara. Ele jogou os 2 jogos da Sim. final. Ele foi para a Holanda lá, disputou a Copa lá Nations League, a né? Nations League lá, e depois ele voltou, ainda jogou os 2 jogos, 90 minutos. Depois foi na estreia do Corinthians, jogou, que era 3 dias depois, jogou de novo. Depois foi na Sul-Americana, jogou de novo, voltou, jogou ontem de E novo. fora o clima também, né? A E diferença do isso, e clima para no mim, cara, Brasil para a Europa. me Sim, surpreende sim. mesmo. Isso aí eu falo. Eu destaco também a questão dessa liga que deu com o Yuri também, né? Então, o Yuri, apesar de pegar no pé dele, mas ele. Eu acho que o Yuri, na verdade, ele ficou órfão no Corinthians quando saiu o Roger Guedes, ali, que eles já estavam bem conectados. E aí ele É. ficou um tempo sofrendo sozinho ali no ataque. E agora com o Memphis, os dois estão. Uma leitura dos dois ali tá muito boa, né? Acho que esse é o destaque, Subiu. mas como você falou, a questão que eu acho que os outros times, tirando acho que o Palmeiras, a gente vai sofrer com o elenco brasileiro. Acho que o Corinthians, São Paulo, Santos tem time, mas não tem um elenco. Quando machuca um ali para suprir, vai ser complicado mesmo. Mas é isso. Beleza, esse foi um pouquinho do jogo do Corinthians. Quer falar mais alguma coisa, Edmil? Bora. Não, é isso. Bora pro Tá. próximo. Dando sequência, então, pela ordem cronológica, seria o São Paulo. Eu vou falar um pouquinho, daí se vocês quiserem falar depois. A questão da arbitragem, vamos deixar para discutir depois, que eu acho que vai um assunto geral, e o jogo de São Paulo está incluído nessa, na minha opinião. Uhum. Mais uma vez, né, o São Paulo envolvido em polêmica de arbitragem, mas quanto ao jogo, eu confesso, acho que até conversei com alguns, até com o Edmil, para mim, era jogo ótimo para os adversários, para vocês rirem.
Porque eu achava que o São Paulo ia lá e ia tomar um sapeco bonito do Atlético Mineiro. Ia ser mínimo 3-0. Eu já estava assim, esperando isso mesmo, pelo que tem apresentado São Paulo, mas, mais uma vez, do meu ponto de vista, surpreendeu. Eu acho que São Paulo, não sei se o Atlético Mineiro também não é tudo isso que estão falando, mas o Atlético Mineiro estava completo. Estava com o Hulk, estava com o Lianga, entrou o Bernard, depois entrou, então jogou todo mundo, não poupou ninguém por Scarpa. causa do Scarpa. Então, o São Paulo, eu acho que só poupou o Caleri, que normalmente é o titular, mas já não está merecendo também, faz tempo. Mas estava sem o Lucas e o E Oscar, né? aí já não é por poupar, é por contusão já, né? O Oscar foi pro sacrifício na Libertadores e se machucou de novo. Agora ninguém sabe quando ele volta. E o Lucas também está sem previsão de retorno. Mas eu acho que o time se comportou bem. Em alguns momentos da partida até dominou o Atlético Mineiro, merecia até, fez um gol, daí total impedimento. Né? A bandeirinha ainda deu. Só tinha 5 impedidos, a bandeirinha saiu correndo e deu o gol, né? Um absurdo, mas enfim. Estava impedido, isso aí não tem o que discutir. Mas eu acho que o São Paulo se comportou bem. Daí no segundo tempo deu uma caidinha de ritmo, acho que não sei se cansou, ou se o Atlético Mineiro veio mais para cima, aí deu tudo aqueles problemas. E no final, o Rafael, mais uma vez, para mim, o grande destaque do jogo, aparecendo em jogo grande, né? Ele dá umas, não é assim um goleiro de confiança, uau, mas como já falaram, acho que depois, desde a saída do Rogério, é o melhor goleiro que a gente tem, desde a saída. Não é ainda, para mim, o goleiro ideal, mas ele aparece em grandes jogos e, assim, poderia ter sido melhor, mas pelo que eu esperava, o pontinho tá de bom tamanho, foi merecido, um ponto para o São Paulo. E o problema foi ter empatado com o Sport em casa. Por isso que eu achava que ia perder lá, mas esse pontinho, para nós, assim, eu acho que foi bem importante. Vocês querem falar alguma coisa desse jogo também? Fora os problemas de arbitragem aí que a gente vai deixar para Uhum. depois? Eu também achava que o Atlético ia ganhar, né? Achei que dificilmente o Hulk não dá uma brocada, né? O que Você escalou ele ele no até Cartola, então? E ele capitão, tentou, hein? meu capitão, não foi tão bem, né? Foi meio fraco, né? Mas na verdade o Rafael que foi o destaque mesmo do jogo, né? Então, mas acho que o São Paulo também não se comportou mal, não. Em alguns momentos teve até um controle do jogo ali e tal. Acho que o destaque ali, quem realmente abraça ali o meio-campo é o Alisson, como eu já tinha comentado, que o desempenho dele é muito bom ali. Ele, porque no Grêmio eu sempre falava, pô, eu não sei se ele é atacante, se ele é meia, se ele é volante, Ah, ele mas chegou a jogar de esse, ponta, né? No Grêmio, chegou a jogar de ponta. isso, então. Aí eu Falou na falei, outra vez, ele era atacante, né? Depois acho que foi, não sei se foi o Rogério ou o Diniz que trouxe ele pro meio, alguém, um dos técnicos que isso. passaram antes, sim. É porque é complicado esse jogador, que ele não é ótimo em nenhuma função, então é difícil ser. E aí, na verdade, conseguiram puxar ele aí para a volância e ele junta a técnica com a força que ele tá e se destaca, né? Mas eu acho que o meio de campo do São Paulo sem os caras ali fica meio órfão ali. Falta armação ali no negócio. Mas pega o jogo aí, Eu, fala, pode comentar. eu também achava que o Atlético ia levar melhor, porém, o São Paulo com o Atlético sempre dá jogo assim. O São Paulo sempre faz o Atlético dar uma sofrida. E o Atlético também é um time que não se garante, ele é bem duvidoso, cara. Apesar de ter um elenco Alguns bom, anos. é sempre assim. Eu acho que da parte do Atlético o melhor jogador foi o Scarpa, ele estava em toda a jogada. Me surpreendeu até porque o Scarpa, eu não lembro dele vir jogando bem. Ele jogou bem. O destaque do São Paulo, sem dúvida, o Rafael. Muito seguro, pegou a hora que precisou, estava lá. E eu abri as estatísticas do jogo aqui. Foram 25 chutes do Atlético Mineiro e 6 do São Paulo. Parece muita diferença, né? Porém, chutes a gol foi 6-4. Então, chutar por chutar, que é o que o Hulk fez muito, ele deu umas isoladas, bateu umas faltas lá, uns rapa-bosta, que a bola quase não chegou no gol. Então, a realidade do jogo foi um jogo mais... O São Paulo quase não sofreu, cara. Me surpreendeu, realmente. Foi um bom jogo do São Paulo. Eu Queria que achei. não fosse. Eu tinha assistido o primeiro jogo do Atlético Mineiro contra o Grêmio. Não sei se vocês viram o jogo, um pedaço do jogo. O Atlético Mineiro no primeiro tempo, assim, ó, massacrou o Grêmio, massacrou o Grêmio.
foi pra cima, criou 3, 4, 5 oportunidades de gol, perdeu gol de tudo quanto é jeito, todo mundo perdeu gol, o Hulk perdeu, o Scarpa perdeu, o Arana perdeu uns 2 gols. Aí o Grêmio achou um gol, no fim das contas lá, o Grêmio acabou ganhando. E aí, para esse jogo contra o São Paulo, eu não tinha assistido o jogo do São Paulo contra o Sport, mas o São Paulo empata em casa com o Sport. Eu pensei o quê? O Atlético vai para cima do São Paulo e vai ser difícil para o São Paulo segurar. Pelo que eu tinha assistido do jogo contra o Grêmio. E pelo contrário, cara, o jogo no primeiro tempo, eu acho que o primeiro tempo foi do São Paulo. São Paulo foi o time que teve mais chance, foi melhor que o Atlético. Aí no segundo tempo, mesmo antes dos lances polêmicos, expulsão e tudo mais, aí só dava Galo. Aí o goleiro do São Paulo trabalhou pra caramba no jogo. E assim, cara, apesar de ter sido um 0-0, né, cara, eu achei que foi um jogo bom. Foi um jogo bom, eu gostei do jogo, achei um jogo bem gostoso de assistir. O São Paulo, como eu falei, ele não foi para se defender no primeiro tempo, criou bastante chance, fez o goleiro deles lá trabalhar, né? Everton, né? O goleiro deles. E o São Paulo também depois. Everson. Everson, né? E o São Paulo depois teve que também segurar o reggae para não sair com a derrota, mas no fim foi um jogo bom. Achei que o São Paulo também jogou bem. O empate lá tá tranquilo, cara. Qualquer um, ó, se você falar para mim, você abraça o empate com eles lá? Para abraço. Acho que qualquer um dos outros dois ali também vão abraçar. O Santos e o Corinthians também abraçariam. Jogar com o Atlético lá em Minas nos dias de hoje é jogar para um ponto, tá ótimo, entendeu? Então eu acho que São Paulo foi bem, como você falou, Gustavo, o problema do São Paulo foi a outra rodada. Ali ele deixou 2 pontos, agora hoje não. Nessa rodada não. Acho que o empate ficou bom para os dois, na verdade, né? Um pouquinho menos para o Atlético por estar jogando em casa, mas pelo contexto do jogo foi legal para todo mundo. E agora, depois, o São Paulo jogou o Palmeiras lá na Ilha do Retiro contra o Sport. É. Fora as polêmicas também, Fábio, depois a gente vai falar. É, Fala aí como que foi o jogo do Palmeiras. 2-1 Palmeiras. o Palmeiras mais uma vez voltou a jogar mal. Voltou a jogar mal, né? Ele vinha jogando mal, daí teve ali um espasmo ali no jogo da Libertadores contra o Sport Cristal, que jogou bem em uma boa parte do jogo. O Abel tinha mexido no esquema, né? Colocou 3 zagueiros tal e conseguiu melhorar um pouco o time. Mas nesse jogo contra o Sport, daí o Abel já roda o elenco de novo, entra com o time misto, muito jogador no banco, Estevão no banco, Vitor Roque no banco, Veiga no banco, enfim, jogando ali com o lateral direito reserva, lateral esquerdo reserva, Piquerez também no banco, Gomes. Então, assim, é um time que entra, um time todo modificado, aí o time já cai o rendimento de novo. Primeiro tempo horroroso, não teve praticamente nada ali de bom no jogo. Aí o Palmeiras no segundo tempo consegue, muda o time ali, né? Começa a trocar os caras e começa a entrar os jogadores melhores, melhora tecnicamente o time e começa a criar um pouco mais de chance. Mas o jogo não tem como, assim, o Palmeiras faz o primeiro gol com o Flaco Lopes, né, de pênalti, e ele sofre o pênalti, que na minha opinião foi um pênalti, depois a gente vai falar dos lances polêmicos, mas foi de fato pênalti, sofreu pênalti, ele mesmo bateu, fez o gol, mas 3 minutos depois o Palmeiras consegue tomar um gol assim, tipo o gol que o pé de rato toma, sabe? O cara bate o escanteio, a bola Isso. consegue passar a meia altura, a bola passa a meia altura pela área inteira do Palmeiras, o cara acerta um chute meio mascado, e aí entra, na minha opinião, aquela questão do Everton que a gente já vinha falando já da outra rodada, até da final contra o Corinthians. O Everton ele tá numa fase que assim, ele não tá mais pegando as bolas que ele pegava antigamente. Foi um frango? Não foi frango. Mas o Everton pegava essas bolas, entendeu? Esse chute que o cara deu no meio do gol, que o Everton ainda chega até a encostar na bola, para mim, se é 2 anos atrás, 3 anos atrás, ele pegava essa bola tranquilo, a gente não tomaria esse gol. Então, o Palmeiras precisa urgentemente ir atrás de um goleiro, porque o reserva é o Lomba e é mais velho que o Everton. Então, assim, ele tem que ir atrás de um goleiro para ontem, porque o Everton tá chegando naquele ponto do Cássio, quando saiu do Corinthians, do Marcos, quando aposentou no Palmeiras, do Rogério, quando também aposentou no São Paulo, que todo mundo conhece.
de um ano pro outro, cara, de um ano pro outro o goleiro pode ser o melhor do mundo. De um ano pro outro cai muito. E o Everton, na minha opinião, ele tá chegando. Tomara que não seja esse ano. Tomara que ainda esse ano ele consiga se manter nota 6,5, que é o que ele tá hoje, na minha opinião. Nota 6,5. Porque se ele cair, cara, Palmeiras tem o Lomba, que é um bom reserva, mas não é um cara também pro futuro, né? Então o Palmeiras precisa pensar nisso. E a única coisa de positivo que eu vou destacar nesse jogo do Palmeiras aí foi que o Palmeiras fez 2 gols de pênalti, nem por 2 jogadores diferentes. Isso aí eu nem lembro quando que aconteceu a última vez. Então, assim, a incompetência do Palmeiras de marcar gol de pênalti é gigantesca e, por um milagre, conseguiu fazer 2 gols, né? Então, isso foi o único ponto positivo, na minha opinião. O resto, desempenho ruim, é, teve a questão da arbitragem, a vitória passa por isso, então eu acho que não tem muito a destacar, não. Eu confesso também que não consegui assistir o jogo do Palmeiras. A gente foi num show de stand-up, aliás, péssimo, por sinal, mas não vou falar quem para não queimar o filme, mas o cara sem graça, então, e acabei não conseguindo assistir o jogo. Então só vi hoje, né, dei uma por cima dos comentários e nos lances mais polêmicos para a gente poder discutir depois. Então, Edmil, Márcio, se vocês assistiram, se vocês quiserem falar alguma coisa aí rapidinho do jogo do Palmeiras. Eu também não tive assim, muito contato com esse jogo, mas acho que o destaque foi que o Abel mexeu tudo ali, né? Então acho que esse começo do jogo do Palmeiras aí não era o time do Palmeiras, né, na verdade, que começa o jogo. E, e o jogo é um jogo bem que ele fica bem equilibrado, né? O Sport não é um time que dá para realmente ganhar lá, né? Mas que no final aí passou por essa polêmica desse pênalti aí que na verdade vai ser, depois a gente vai discutir sobre o quanto que esse critério aí, essas análises aí vão prejudicar o campeonato e decidir campeão, decidir rebaixamento, isso aí é um grande problema. Mas como eu não vi, eu não vou detalhar muito sobre o jogo. Não sei se o Edmil viu. Eu assisti de canto de olho, era o jogo da Mamãe Globo. Eu assisti enquanto assava um boizinho aqui. Então, foi um jogo que não chamava atenção. Foi um jogo meio sem graça, Palmeiras jogando mal. Palmeiras, peraí, só o Palmeiras passou na Não, Globo? não. Não, Ah, não, foi o Santos. Foi São Paulo e Galo. São Paulo. Foi o São Paulo, é. Às 4, é. O Palmeiras foi das 6h30. E o Santos 8h30. Palmeiras foi no Cazé TV. Né? Isso. Na Record, passou na Record. Também na Record. Eu vi no Cazé. Eu vi no Cazé, realmente. Mas eu tava realmente assando boizinho. Um jogo sem graça, não teve nada demais, assim, fora o lance do último lance do jogo, praticamente. Destaque ao gol do Barleta, que passou pelo Corinthians e nunca encostou na bola. Vagabundo. Veio do Água Santa, se eu não me engano. Vagabundo, ruim. Mas realmente um golzinho, um chutinho sem vergonha, defensável. Não é frango, não é mas frango. Realmente essa bola, 2 anos atrás, o Everton encaixava. Mas fácil. defendia tranquilo. Não, defendia, assim, era uma bola fácil. Mas não tenho mais o que falar desse jogo, não, cara. Eu tenho uma coisa só a mais para ressaltar aí, cara. Para mim, o destaque da partida, sabe quem foi, cara? Lucas Lima, velho. Aquele. Jogou muita bola, viu? Tá jogando bem. Foi o dono da bola no esporte, cara. Dominou. Eu não sei quem que ganhou lá nos prêmios da partida, mas dominou o meio-campo do jogo, cara. Dominou. Tanto no primeiro tempo como no segundo. Correndo que nem um lazarento nunca correu no Palmeiras, sabe? Fazendo o campo inteiro. Uma hora tava pela esquerda, outra hora tava pela direita. Olha, e o Palmeiras marcando mal no meio que tava. O Lucas Lima deitou e rolou, cara. Eu abri uma curiosidade. Abri uma curiosidade aqui sobre esse jogo. Sobre o Palmeiras, na verdade, Fábio. Só para jogar uma polêmica aí. As últimas 2 vezes que um time teve 2 pênaltis no mesmo jogo a seu favor, as 2 últimas foi o Palmeiras também, você acredita? Mas isso daí não é o tipo de... Mas não é o tipo de estatística vida, que me pega, não. Sabe por quê? Eu lembro só que teve um campeonato, eu acho que, se eu não me engano, o campeonato do Jorge Jesus no Flamengo. O Flamengo teve uma sequência de que não sei quantos jogos com pênalti todo jogo.
Só que por que isso? Ele ficava 70% do tempo com a bola no pé, morava na área adversária. Era normal, filho. Tinha pênalti quase todo jogo pro Flamengo. Então, eu acho assim, tem que ver lance a lance. Se tiver 10 pênaltis para um time no mesmo jogo, mas se for os 10, tá tudo certo. O problema é, lógico, do Palmeiras aí, nesse caso, um dos pênaltis não foi, de fato, né? Um dos pênaltis não foi. Mas é uma curiosidade, né? E depois do jogo do Palmeiras, teve o jogo do Santos. Fala aí, Marcião. Empate 2-2 e parece, pelo que eu É, também não vi, mas pelo que eu vi os comentários, foi um baita de um jogão, hein? não, foi um jogo bom. Porém, assim, gostinho amargo no final. Meu destaque para mim é o Caixinha, na verdade, com um pouquinho de teimosia. Acho que ele tem que mudar um pouco o conceito dele, que ele falou lá na coletiva que ele não tem rede social. Então, todo mundo falando aí nos lugares que estava na hora do Guilherme tomar um banquinho, né? E na verdade ele voltou com o Guilherme não saiu do jogo inteiro, Guilherme tomando decisões erradas, apesar de ele ter sido o artilheiro do Paulista. E na verdade o que o Caixinha fez foi só prejudicar o Guilherme, porque na verdade acho que ele saiu, desculpa, acho que ele saiu no finalzinho e saiu com a torcida vai tomar suco de caju. Então assim, ele não ajudou o Guilherme. Se ele deixa no banco, entra com o Soteldo e de repente o Guilherme entra e joga bem, poderia ter melhorado, mas a teimosia dele ali pode custar. Porque ele começa o jogo com o Santos, o que acontece, né? O jogo. O Rogério Ceni vinha de um jogo bem desgastante do Bahia aí na Libertadores, né? Que eles estão, Libertadores. E aí ele entrou com um time meio reserva, com alguns jogadores meio misto, assim. Só que o Santos acaba tendo aquela questão de você estar jogando em casa, faz as linhas altas, só que acaba tomando um contra-ataque lá e com zagueiros assim, como o Gil, né, pesadão, na hora que o carinha lá saiu, entrou de bola e tudo lá no gol do Santos. E aí ficou o jogo lindo pro Rogério Ceni, né? Com 17 minutos você sai 1-0 num jogo que você já entrou com o time mais ou menos B, você fecha a casa e fica jogando no contra-ataque. E o Santos ficou tomando um contra-ataque atrás do outro no primeiro tempo. O Bahia, então, entrou com o time reserva, misto, mais ou menos? Misto. Alguns jogadores fora. O Everton Ribeiro já tinha sido expulso lá no primeiro jogo, né? E aí o Jean Lucas não estava, o Cauli também estava no banco, então tinha alguns, vários. Lúcio Rodrigues é dele? Não, Lúcio Rodrigues acho que é do Bahia também. Acho que é. Acho que foi pro Bahia o Lúcio, Foi né? pro Bahia, né? Então. Esse também tava todos no banco. E aí, na verdade, acaba o primeiro tempo, aí o Caixinha resolve mexer e tirou os dois gringos lá, o Rollaser e o Barreal. Mas o Guilherme ficou. Então, assim, achei ruim porque aí ele coloca o Soteldo e o Soteldo pode criticar ele, mas ele faz uma bagunça ali do lado esquerdo ali que Ah, é sempre foi, sempre foi. absurdo, cara, A entendeu? fumaça ele sabe Ele fazer. mudou o jogo, e aí, num lance dele que ele cruza lá, o Tassiano faz a lei do ex valer ali, mete o gol no Bahia. E ele que entra no meio dessa substituição, não é? O Tassiano que Isso, entra. isso, ele entra É. num dos lugares. E assim, o Tassiano é meio coringa, né? Ele é meio volante, tá meio falso 9 ali. E se for ver, assim, o Barreal e o Rollaser que saíram, não tinha nenhuma das características do Tassiano, são diferentes, é outro estilo. Acabou dando certo, o Santos empata o jogo. E mais pro final, num lance lá de uma bola sobrada, o Pituca, que Golaço vinha também. sendo, vinha sendo preterido, né? E confesso que nesse lance eu fiquei com um pouquinho de medo do VAR, que o cara do Santos estava mais na frente ali, um pouco mais perto do goleiro, mas falei, pô, mas não atrapalhou, meu. O gol foi direto e tal. Aí não teve VAR, não teve chamada do VAR. Fiquei meio preocupado. Quanto que o Santos é campeão da anulação de gol, né? Então, até valer, até o juiz mandar rolar, aí que eu comemorei mesmo o gol. Só que aí, aquela coisa, né? Estamos ganhando, o time dá aquela pisada para trás, né? Vamos garantir aqui a vitória. E aí toma um gol daquele Juba lá que eu falar para você, né?
O lateral do Santos lá, muito juvenil, o Sherman, dá um carrinho, o cara deixa ele no chão e ele finaliza muito bem lá. Mas o jogo foi Achei... legal, o Ô, jogo foi Marcel, eu achei divertido. que foi falha do goleiro do Santos nesse gol aí. Ele meio que Ah, quis adivinhar que o cara ia bater cruzado, é mais pulou, ou menos isso. pulou para defender a bola cruzada e tomou o gol no canto dele ali, pô. Não É, foi, na minha acho que. opinião, ali foi meio falha do goleiro, cara. Não, acho que sim, acho que falha, acho meio complicado, né? Que o cara conseguiu livrar tudo, né? Chegar ali a Não, sim, a 5 jogada do metros do cara foi goleiro boa, ali, ele chegou. limpou. Então, ele chegou em condição para finalizar, mas ainda ali era uma finalização difícil. O cara tem que bater bem ali para fazer o gol. Não sei. E eu achei que ele não teve dificuldade. Acho que ele viu o goleiro pulando para fechar o chute cruzado e Porque meio que parece tocou do isso, outro ele lado. rolou, né? Ele rolou, né? É, bateu relativamente fraco, colocou a bola só. E aí ficou esse gostinho amargo desse empate e, como eu falei, já o destaque o Caixinha. Caixinha tem um jogo agora contra o Fluminense, próxima rodada, fora de casa. E tá na marca do pênalti, não tem como dizer que não. Então, se o Santos tropeçar, no mercado aí temos amigo Dorival, do Neymar, Tite, Dorival, que é amigo do Neymar também. Dorival, o e falaram também de São Paulo e tal, mas também acho meio furada também. Tite, São Paulo meio furada. Dorival eu até as lembranças de 2010 faz eu acreditar que as coisas podem Se ficar boas abraça, o ali. Dorival se abraça. E o Fluminense vem com o ânimo de técnico novo também, né? Que o Renato Isso. Gaúcho estreou com vitória, aquilo que o Edmil falou, troca o técnico, o time dá uma acordada, né? Sempre Joguinho dá uma perigoso pro Santos melhoradinha. mesmo. Então o Caixinha vai na sua The Last Chance aí. Mas o jogo Um vai ser lá no detalhe aí Rio, do Marcião? Caixinha. Próximo jogo é no Rio, contra o No Fluminense? Rio, no Rio. Eu falar bem a verdade pra você, cara. O Santos vai como um azarão, Ah, cara. temos um alento, né? Temos um alento. Vai voltar. O menino vai voltar, né? Mas vai O mesmo? Batman? Mas O vai mesmo? Batman vai jogar? Opa, Não é feio. possível. Agora tá Aproveitando tudo. vamos começar com as polêmicas já? Ou o Edmil quer falar do jogo do Santos, alguma coisa? Não, era só um detalhe que o Caixinha queria mesmo queimar o Guilherme, porque tomou o gol de empate aos 90 e tirou o Guilherme aos 92. É pra Então, queimar ou não é? só pra É pra mandar torcida tomar Só suco de xingar matar ao a caju vivo. torcida lá. mesmo. Pra botar na conta dele. Eu acho que é isso que o Marcião falou, é verdade. O treinador, cara, ele tem que ter essa sensibilidade de saber quando você tem que preservar o jogador, cara. Porque se o jogador não tá numa fase boa, não adianta você falar, vou dar 90 minutos para dar confiança. Porque cada minuto que ele fica em campo, ele erra mais passe, ele erra mais, perde mais a bola e mais que a Né? confiança do cara vai E, e, e embora. ele, e ele justificou exatamente isso, que ele deixou o Barreal, o Rolês e o Guilherme, porque como aquele jogo contra o Vasco ficou aquele gostinho amargo aquela virada, ele falou, não, eu vou dar porque os caras estão mordidos, eu vou dar uma chance para os caras jogar. E às vezes não é o caminho, né, mano? Às vezes você tem que dar Mas aí uma. depende, se o cara jogou bem no outro jogo, se o cara jogou bem, tudo bem, que é o caso do Barreal, por exemplo, que você falou. Isso. Agora, se o cara foi mal no outro jogo, não adianta. Porque você vai tirando a confiança do jogador. É muito melhor fazer que nem você falou. Deixa o cara no banco, faltando 15 minutos, você fala, eu vou pôr o cara. Se o cara faz o gol da vitória, pronto, cara, saiu a zica, o cara Sai pega a grandão, confiança e vai né? embora. Agora, se o cara não fizer nada em 15 minutos, a torcida também não vai vaiar o cara em 15 minutos, entendeu? É uma maneira que o treinador tem de preservar, porque ele precisa saber o momento de cada jogador. Aí eu achei que ele foi mal, de fato, né? E o que eu achei ruim também é que eu tava dando green pra mim aqui na minha fezinha e o Santão me toma um gol no final, atrapalhou minha vida, né? Não, Mas fazer o a quê? minha também, a minha morreu ali Aí é também. duro, né, cara? E vamos falar de polêmica bem rapidinho aí, essa história que o Fábio gosta, né? De moda. Essa história do Neymar usar a camisa do Batman. Vamos falar bem rapidinho. Minha opinião particularmente, a roupa em si não tem problema nenhum. Eu acho que ele pode usar a roupa que ele quiser, a hora que ele quiser. Batman, Superman, He-Man, Thundercats, não tem problema nenhum. Eu acho que o grande problema aí, que a roupa talvez esteja meio acobertando, é o fato dele só fazer a preleção e ir embora. Que custa ficar 2 horinhas lá para assistir o jogo, ficar lá no. Porque lá na Major League, lá que ele faz os campeonatinhos de brincadeira dele lá, ele fica, grita, A Kings League. vibra, Kings League, né? Eu confesso que eu E não estava sabendo torce. disso, que ele foi embora. E Não vive. sabia, Então. não.
O que eu vi parece que foi isso. Ele foi lá, fez a pré-eleição com a roupa do Batman, pegou as coisas dele e foi embora. Foi embora para casa, não ficou assistindo o jogo. E esse eu acho que é o pior de toda a situação, é essa. O Neymar não ficar junto com o time nessa hora que precisa também. Não só para fazer a pré-eleição e aparecer numa fotinha ou num vídeo promocional, sei lá. Eu vi hoje no X que parece que ele foi embora no intervalo. Mas eu tinha ouvido falar também que ele tinha saído logo após a pré-eleição. De qualquer forma, ele tinha que ficar o jogo inteiro. Sim. Eu acho que independente da roupa que ele quiser usar, o problema é dele, se tá legal, se não tá. E é o Batman antigo, né? Do Tim Burton. Eu achei da hora a camiseta. Mas, não, e ele é fã do Batman mesmo. O helicóptero sempre que ele pode, ele aparece com roupa do Batman. O helicóptero dele é tudo do Batman, o relógio do Batman, tudo do Batman. Eu não sabia disso daí, não. Tá vendo? Só pó de rato é cultura, filho. Eu não sabia de nada disso. Que ele gosta do Batman e tal. Sim, achei. Quando colocaram a foto lá no grupo, eu achei que fosse uma montagem de IA. Primeira coisa que eu pensei, a montagem de IA, né? Tipo, pra zoar o Neymar, colocaram ele lá de uma roupa nada a ver no meio dos caras lá no vestiário. Mas depois foi ver, não era zoeira. Então, assim, é desnecessário. Eu acho assim, o Neymar. Ele se envolve em umas situações que é totalmente desnecessária, entendeu? E ele é muito midiático, né? Qualquer coisa que ele peida fora da cueca, já Mas notícia, e ele deveria saber isso já, né? Com a idade que tem, com o tempo de carreira que tem, porque ele é midiático desde que ele surgiu no Santos, né? Sim. E eu acho assim, o cara tem que ter um pouquinho só de sensibilidade de falar, pô, se eu não vou jogar e eu vou embora no meio do jogo, ou daqui a pouquinho... camarote lá, chama Cara, eu não vou aparecer, eu vou ficar na minha. Ou nem aparece, né? Porque daí ninguém fala nada. Agora você vê, como ele foi lá, às vezes para querer fazer a média com os jogadores, com a comissão técnica, como ele foi no vestiário, no fim ele acabou saindo mal para ele, cara, porque ele falou que depois foi embora e tudo mais. Agora, eu só lamento, cara, porque assim, eu lamento o fato de ver pouco o Neymar jogar. Eu achei que quando o Neymar viesse pro Santos, a gente ia ver ele jogar mais. Né? E na verdade, parece que o problema dele não mudou, né? Ele continua a mesma coisa que estava lá na Arábia, é um jogador que não consegue ter sequência de jogo, muito mais mas ele fora do que dentro. Aí também não teve como, né? Ele teve uma lesão de ligamento. Não, eu só tô lamentando. Eu entendi, mas porque eu queria ver ele jogar. Não é uma escolha também, não é uma escolha. Fui pra balada para poder curtir. O Alex mesmo, o vizinho do Edmil, comentou comigo quarta-feira. Aliás, abraço, Alex, se estiver assistindo a gente aí. Ele falou que estava tudo certo para ele assistir o jogo do Santos. Ele é São Paulino, todo mundo sabe, né? O Alex, vizinho do Edmil. Ele estava tudo certo para ele ir. Acho que tem um parente, o irmão dele mora lá em Santos, ou em Praia Grande, não sei. Ele ia comprar o ingresso do jogo do Santos só para ver o Neymar. Primeira vez ver o Neymar em campo. E acho que é isso que o Fábio está falando. A gente está perdendo uma puta oportunidade de poder ver o Neymar jogar de perto, porque parece que ele volta, se der tudo certo contra o Fluminense, e mais 9 jogos vai embora, né? Não falaram mais nada da renovação ainda, né? Isso tá ali no caminho, né? Vamos Mas às vezes nem pro Santos não vai ser bom renovar. Às vezes nem pro Santos não é bom renovar, porque vai renovar. Não, pro Santos sempre vai ser bom. Não, vai ser bom financeiramente. Não financeiramente. Pela exposição, tudo bem. Mas, Marco, um jogador que joga um jogo e fica 5 fora, cara. Mas não tá falando de um jogador, tá falando do Neymar. Então é diferente. Pro Santos, o Neymar é diferente. E aí o torcedor do Santos, ele consegue não ter raiva do Neymar, entendeu? Não digo que é ter raiva. Não, mas é que é diferente isso que eu digo assim. Acho que vocês não têm um jogador assim, do Santos, um jeito que o torcedor do Santos enxerga o Neymar. Acho que não é igual. Então, não é uma questão minha, não, é uma questão do pessoal que acompanha mesmo. A volta do Neymar, ela tem grande impacto em tudo. Lógico. Tá faltando o Neymar em campo. Isso tá faltando mesmo, né? Perdemos ele na semifinal do Paulista. Isso foi frustração mesmo. Mas espero que ele fique mais tempo, até a Copa, se der certo aí. Eu acho que numa comparação... Porque eu não vejo as questões dos motivos para ele sair. Aonde ele vai ser mais feliz do que aqui. Mas quem vai querer contratar o cara que não tá jogando? Ele jogou 4 jogos no ano. Não, então. Nós estamos em Mas pelo abril. que o Marcelo tá falando, que eu entendo, assim, uma comparação bem esdrúxula, tá, Marcelo? Mas é mais ou menos o que eu tô entendendo no São Paulo, por exemplo. Eu prefiro o Lucas que jogue 2 vezes a cada 6 meses,
do que o Luiz Gustavo jogando todo jogo. É isso. É isso. A gente Entendeu? Eu tava acho que o Marcelo tá querendo falar. O Luiz sei. Gustavo, Isso aí eu não quero aliás, saber. também parece que tem um problema sério, né? Trombo, não sei o que lá. Problema seríssimo, estava até internado para ver o que aconteceu lá, com problema de pulmão, um problema grave que ele teve lá. Mas ele Tromboembolia. jogando. Alguma coisa assim, tromboembolia, alguma coisa foi feio. Ele tá Não, e a internado, gente melhores para teve. ele. E assim, o torcedor do Santos está muito machucado. A gente teve rebaixamento aí agora, entendeu? Então, assim, o Neymar é a esperança. E ele trouxe a esperança no sentido não só dele, como os próprios jogadores que vieram para o Santos. E ele faz todo No, mundo em volta dele no- jogar porque querem é, jogar do lado do Neymar, né? Qual é a exato. esportividade Então, também que vai ter? assim, espero que o time tenha um desempenho bom aí esse ano. E aí, ó, se o Gustavo quiser ver o Neymar, dia 20/4, aí, ó, antes do feriado, dá para ir. São É, Paulo e Santos. Morumbi? Morumbi. Morumbis. Podemos Mas, combinar, mas é a torcida única. Vou ter que arrumar uma camisa do São Paulo para você. Vamos? Não, eu não vou, não. Não tem mas como. imagine a chance, a chance dele jogar, eu acho que é muito pequena, cara. Ah, você tá Vamos muito ver como que ele vai secador voltar. também, hein, meu? Não, cara, mas Caraca, infelizmente mano. é o que tá acontecendo. Eu quero Não, ver, Márcio, mano. eu quero ver o Mas ele Neymar. ficou parado desde Eu a queria que ele jogasse semifinal. todo Ele quer jogo, cara. voltar, Todo jogo pô. eu queria. Mas Mas infelizmente a gente não esse. pode Não. contar que ele vai jogar o próximo jogo. Não dá pra garantir. Conto que ele vai ter uma sequência agora aí. Vamos passar? Tomara, Todo mundo tomara. quer falar mais uma coisa? Alguém do Neymar? Bora. Vamos falar das polêmicas também rapidinho, que já está estourando o nosso tempo. Sim. Vou puxar com o meu, então. Vamos lá. Que já teve, né? Primeiro, eu já falei do impedimento do gol do. Nem deu polêmica, porque estava claramente impedido, isso aí não tem nem o que discutir. Acho que é o principal. Bom, sou pela ordem cronológica, esqueci de falar. O Corinthians teve também problema, mas como o Marcelo falou, por causa do resultado, nem teve tanta importância assim. Acho que também a gente, se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, mas eu acho que dá para passar. E o problema foi, acho que o maior jogo de São Paulo, o jogo do Palmeiras. No jogo de São Paulo, teve-se a expulsão do Caleri. Eu acho, assim, para mim, que não era para expulsão. Era um lance que ele subiu para disputar a bola e foi lance de amarelo. Mas tudo bem ser interpretado um lance de expulsão, desde que ele tivesse esse critério no jogo inteiro. Ele não teve esse critério. Esse juiz é muito caseiro. Ele não teve um lance lá que o Rafael subiu na bola, depois apareceu bem o zagueiro do Atlético Mineiro, vai de cotovelo no peito do Rafael e desce, e aparece descendo assim. O VAR nem chamou. O juiz não ia dar nem falta. A bandeirinha que chamou a atenção e marcou a falta no Rafael. Então, assim, se tem o critério, se é criterioso a ponto de expulsar o Caleri, isso que nós estamos falando do Lianco. O Lianco teve o lance com o Ferreirinha, que o Ferreirinha estava errado lá de atrapalhar o andamento do jogo. Quem tinha que fazer alguma coisa era o juiz. Tira o Ferreirinha de lá, dá amarelo o Ferreirinha e segue o jogo. A partir do momento que o Lianco empurra, era para o Lianco ter sido expulso ali já. Amarelo, Ferreirinha e expulso o Lianco. É. Se o critério usado para expulsar o Caleri era esse criterioso, era esse bem forte, assim, tem qualquer toque é expulsão, então o Lianco já não era nem para ter aquele lance que foi o Zubeldia, porque o Zubeldia também mais uma vez exagerou. Ele tem ele é atacar, ele é nervoso, precisa fazer um tratamento rápido. Não precisava ter feito aquilo. Mas não ia existir nem esse lance. Para mim, o Lianco era já para ter expulso, foi na cara do juiz. Ele vai e empurra no peito do Ferreirinha. Ferreirinha estava errado, era amarelo Ferreirinha e vermelho pro Lianco. E o Que do Caleri não era para ser amarelo, é né? que o Não era para empurrão ser. ali e a queda do Ferreirinha, o juiz interpretou como um teatrinho ali, entendeu? Mas aí deu amarelo, a mesma punição para os dois. O que o Gustavo E tá aí o falando é Caleri é que teve expulso depois de rigor. uma disputa de bola. O que o É o Gustavo tá critério que não dá falando para entender. é o critério. É muito rigor na hora de Não, expulsar assim, o Caleri e pouco rigor na hora do Lianco. eu Esse que eu E acho entendi. analisar o que Lianco, a cotovelada no Rafael. que eu Aí acho que o do Caleri, eu acho que o que pegou também, que provavelmente eu acho que teve alguma coisa de ferimento mesmo, né? Acho que chegou a sair sangue do abriu, cara mas lá. você vê que o Caleri ele vai subir para Então, proteger. aí o Claramente, sangue ele não já, o sobe e faz sangue já gera uma. Mas não deveria ser, né, Márcio? Não deveria Pode ser. ser expulso, Arrancou pode, sangue, não é pode ser nada, considerado pô. uma expulsão. Eu entendo que não, mas pode ser considerado, pode, mas desde que o critério fosse igual para todos. É só isso que eu queria Lógico. falar. Se vocês Acho que quiserem isso aí falar tá alguma certo, coisa, tá certo. Na minha É, opinião, não é lance para expulsão. Eu acho que não é você também, eu tem. acho que não. Eu acho que você tem que julgar o árbitro, e hoje com o árbitro de vídeo, ficou muito mais fácil do árbitro conseguir perceber a intenção do jogador. Quando o jogador sobe na bola, se ele está com a intenção de buscar a cotovelada, ou se ele está abrindo o braço e, vamos dizer assim, usando o corpo de forma excessiva. E aí isso E é a um cartão mesma câmera amarelo. lenta, né? Que você falou da câmera Tipo, lenta. A mesma câmera lenta que usa para pegar um pênalti,
Uma Também, câmera lenta para ver o movimento do cara, se ele tá de Então, lado, se ele tá vindo de cima, se ele tá mirando, se ele olha. O Caleri nem olha pro é cara. isso que eu ia falar. Eu acho que é mais a questão de olhar. Quando o jogador vai cotovelar o outro, Ele ele olha, sempre quando ele olha quer para ver mais, onde o jogador quer tá. pra E eu acho acertar. assim, ali há uma imprudência do Caleri, uma Amarelo. imprudência. Isso que eu ia falar. As- Falta a- para amarelo. Assim como aquele jogador que vai com o pé muito alto, às vezes, não sei o que, vai disputar a bola, é um risco que ele está correndo. O Caleri, quando ele abre o braço daquele jeito para se Sim. proteger, não com a intenção de cotovelar, ele assume um risco para uma jogada imprudente, mas, na minha opinião, não para vermelho, porque vermelho tem que ser agressão. E a agressão, na minha opinião, tem que ter intenção. Você não consegue agredir alguém sem querer. Você pode machucar alguém sem querer, você É pode ser porque o futebol é esporte de imprudente, contato. né? É porque tem um contato, você foi imprudente e aí você acabou gerando um contato que machucou o adversário, como foi o caso. Mas para mim não é vermelho porque eu não vejo a intenção de agredir o cara, né? Isso que eu acho que, na minha opinião, foi exagerado o cartão vermelho aí, sim. Também, como na minha opinião, se fosse vermelho pro Leão, também acharia exagerado. Eu concordo com o Gustavo na questão do critério. Se você foi rigoroso ali, você tem que ser rigoroso lá. Mas, na minha Dos dois opinião, os lados, né? O dois lances critério para tem que ser o amarelo e mesmo para acabou. tudo. Independente tá Na jogando verdade, o fora, no caso. Ianco, ele tem que tomar o segundo amarelo lá naquele lance da defesa. Na E verdade, tem isso daí também. o Zubeldia foi expulso. É. Isso, que é o segundo lance, na verdade. E o Ali, Lianco né? bate, aí o Zubeldia, por ironia, é expulso. E o cara que bate nem punição toma. E Esses quase, critérios e que. quase que ele fez o gol da vitória ainda, né? Então. Que o É Rafael que o salvou. problema o Só, problema do técnico do São Paulo, Zubeldia, é igual ao do Abel. Eles são muito exagerados na reclamação e eles estão totalmente marcados já. Então eles já entram praticamente com meio cartão amarelo. Se eles Sim. reclamarem, e eles vão. A maioria das vezes eles têm razão na reclamação, mas se eles reclamarem um pouquinho, já vai tomar cartão. É assim. Infelizmente, eles já estão marcados porque eles exageram na reclamação. eu entendo a reclamação do Zubeldia, mas não a forma como ele reclamou, né? É. Ele tomou o amarelo, ele continua. Ele sabia que ia ser expulso, cara. Porque se Parece que tomou o ele pede para amarelo, ser, né? Parece que fica pede para quieto. O Abel faz isso sempre igualzinho. Toma amarelo, continua falando, sabe que vai ser expulso e depois sai fazendo carinha ainda. Pô, sabe E que vai ser, como o velho. Fabião falou, eles já Não são tem perseguidos, já jeito. são marcados já. já estão marcados já, e não é à toa, Não, assim. eles estão É marcados e fazem histórico. questão de ser marcado, né? É. Não, é quase que uma estratégia para entrar na mente do juiz, né? Para fazer o juiz cometer Mas erros futuros lá durante o O jogo. eles não Edmilson, eu vou entenderam mais ainda que longe, dá cara. o reverso, né? A psicologia inversa, né? Isso. A verdade acaba prejudicando mais o time do que querendo ajudar. Mas eu vou mais longe. É, O Abel, eu não sei o Zubeldia porque eu não acompanho tanto como o Gustavo, mas o Abel, eu tenho certeza, cara, que muitas das expulsões dele, ele cava. Porque o Abel é um cara que já falou muitas vezes que ele não aguenta esse ritmo do Campeonato Brasileiro, de ter que ficar viajando. Então, às vezes, cara, ele toma um vermelho para não ir no próximo jogo. Eu tenho certeza que é isso. Ele cava uns cartão vermelho mesmo, porque ele sabe que ele vai ser expulso, ele vai lá e força até ser expulso, aí ele fica na casa dele. Ele ganha uma semana na casa dele, um fim de semana com a esposa. Eu tenho certeza, cara. O Abel, eu tenho certeza que ele faz isso de vez em quando. Agora, o não, Zubeldia, eu não sei. eu acho que o Zubeldia é loucura mesmo, e ele entra no jogo e fica nervoso como se estivesse jogando, e esse é o Pilhado, né? problema. Fica pilhado e acaba prejudicando o time, já não vai jogar agora, não vai estar na beira do campo no próximo jogo, que é contra o Cruzeiro, no Morumbi, ainda bem que é no Morumbi. Mas prejudica o time, e, enfim, o que para mim é o que ficou assim, todos os lances podem ser ou não. A questão do caso do jogo do São Paulo é questão de critério. Ou tem o mesmo critério para os dois times, ou não, daí não dá, não tem jogo. Não tem como ter um critério para um só porque tá jogando em casa. Todo mundo falou, esse juiz é caseiro pra caramba. Enfim. Ele que teve aquele problema no Palmeiras e Corinthians, não foi? Não foi esse carinha aí que um jogador do Corinthians fez a falta, ele foi e expulsou o outro, que era Não, parecido? não. Esse é a encerrar a carreira do cara já. Não pode errar muito contra o Corinthians, não. Eles encerraram a carreira desse rapaz aí. Mas não teve um Esse lance assim? Não encerrou. teve, que era o Não, Maicon, não teve, lembra, Edmil? foi o Gabriel, foi o Só Gabriel era Judas lá. Palmeiras e Corinthians. Isso. O Gabriel O faz a Gabriel e falta o do Palmeiras e Maicon, eu acho. ele expulsa o outro cara lá. Outro cara que já tava só correndo do lado. Nem falta É. foi. Nem falta fez.
Enfim. Mas esses jogos aí tem acho que um lance de um gol lá. Agora eu não sei se foi a favor do Corinthians ou do Palmeiras, que ali já tinha VAR, né? Não tinha, mas tinha, né? Porque Não, esse foi antes. alguém da imprensa lá que falou alguma coisa lá, É, e aí os caras anulam o gol lá, foi o ou delegado tal. do jogo. Isso aí foi em 2018, né, Edmil, que vocês ganharam o Campeonato Paulista. Foi isso, 2018? Que Eu- Foi isso mesmo, teve. que daí no final do jogo o Jô fez o gol da vitória ainda. Não, foi aquele do pênalti. Não, esse o que o Márcio Esse tá aí você não tá falando foi falando da o do. expulsão? Não. Ah, não, que o Esse Do esse era delegado um pênalti pênalti do interferiu. Jailson, né? Que o Jailson faz um pênalti, não é? Que aí não tinha dado, depois deu, não foi isso aí? Ah, teve um que o Jailson faz o pênalti, o cara vai lá, vê a perna do jogador, vê que tá sangrando, volta e dá vermelho. Se Porque impressiona com o sangue. isso também é ridículo, porque não Foi o que tem nada aconteceu na com o regra Caleri. que fala, é igual do Calé, tipo, o cara não ia dar vermelho, mas olhou que o cara tava sangrando, dá Né? vermelho. Você não pode ser assim, entendeu? Tem que ser pelo lance, não pelo que aconteceu, né? Mas Mas faz falando parte. em pênalti, falando em Palmeiras, vamos lá, Fabio. Isso é sinônimos, Não, sinônimos. O rei do vamos lá. Pix e do pênalti. Como eu falei no começo, o primeiro pênalti eu não vou discutir, eu achei que foi pênalti, não sei se vocês querem discutir, mas o do Flaco Lopes, claramente, o cara mete a mão no ombro, puxa ele, e aí é juvenil do zagueiro. Não sei, eu acho que o Flaco nem faria o gol, mas o cara puxa e Isso é hoje em dia com o certeza, né? VAR os caras vê, não tem como não ver a mão puxando e deu pênalti. Mas o segundo pênalti para mim não foi pênalti e eu vou dizer o seu porquê. Porque o futebol é um esporte de contato e nem todo contato é faltoso. É simples assim, cara. É simples assim. Só que o problema é que o VAR, ele tá acabando com o futebol brasileiro, porque os árbitros brasileiros são fracos e a arbitragem de vídeo é pior ainda, em vez de ajudar, atrapalha. Porque o que acontece? Todo lance que você pausar, frisar a imagem e você vê que um cara encostou no outro, você pode dar pênalti. Entendeu? Então, se você tem um zagueiro na área e o zagueiro está escorando o atacante para saber onde o atacante está, isso é extremamente normal. Se você pausar na hora ali, você vai falar que o cara empurrou, que o cara puxou, que o cara usou o braço, encostou e aí por aí vai. Então, o que o futebol tem que ter? O contato existe. O problema é, o contato ele é faltoso, tem força suficiente, tem intensidade suficiente, tem a intenção do jogador de fazer a falta, porque o árbitro tem que avaliar tudo isso. Uma dúvida, o juiz marcou o pênalti Sim, o juiz na marcou. hora? O lance foi igualzinho o do São Paulo lá contra o do Vitor Roque. O juiz marca o pênalti e o VAR não chama. E o VAR não chama pelo mesmo motivo. O VAR olha, vê que tem o contato e fica com a interpretação do árbitro. Como o árbitro estava de frente para a jogada, o VAR pensa, parece que é uma recomendação até da arbitragem Foi a para o mesma VAR coisa. não, pro VAR não Interferir interferir na tanto. arbitragem. Então, o árbitro viu e deu o pênalti na hora, teoricamente o VAR só chamaria se não houvesse o toque. Ah, o cara não encostou, o cara pulou, ele se jogou, não teve o toque, aí chama o juiz. Como teve o toque, o VAR não vai chamar. Só que aí entra naquilo. Teve um toque de fato no pé do Veiga, mas não um toque suficiente para derrubar o cara. É simples assim. Entendeu? É a mesma coisa O... do Vitor E Roque. ele toca Teve o na toque. bola primeiro ainda. A bola bate na perna dele, ele Toca não na consegue Não, ficar toca com a bola, na bola. A bola, bola Fabio. continua no toca domínio O na do Veiga. zagueiro bola. toca na bola. E Ele depois o toca. Veiga meio que deixa o pezinho ali, né? Dá Sim, Igual o uma sim, Vitor o Roque. Veiga valoriza, o dá uma Veiga dobradinha. valoriza, e assim, uma coisa assim, o fato de tocar na bola, para mim, não invalida a questão de que o Veiga continuou com o domínio da bola. Se você olhar o lance, você vai ver que o cara bate na bola, ele resvala na bola, e a bola continua no pé do A Veiga, no domínio do Veiga. dá uma rebatida Dá uma ali. rebatida, mas segue no domínio do Veiga e o Veiga cai. Então, assim, Não, não é que o cara chutou a bola para longe e na sequência pisou no pé do Veiga, não é isso. Mas tudo bem, é interpretação. De qualquer forma, eu acho que o toque no Veiga não é suficiente para derrubar. E ponto final. O Veiga, se quisesse, continuaria jogando. Se o Veiga quisesse, ele continuaria correndo do mesmo jeito. Não foi o pisão no pé que fez com que o Veiga caísse no chão. Então, para mim, é a mesma coisa da questão do Vitor Roque no jogo contra o São Paulo. Tem o toque? Tem, mas o Vitor Roque que provocou o toque. E nesse caso do Veiga, o Veiga valoriza. Aí entra muito na semelhança da jogada da rodada passada do São Paulo Sport, onde o Luciano também recebe o toque e se joga. Claramente ele se joga, o Veiga Então, também recebeu o toque e se jogou. e eu acho que o primeiro pênalti do Palmeiras também, que nem o Milton Neves falava, não foi pênalti. Igual do Luciano. Foi pênalti.
Foi pênalti. O do Luciano Não. tem o toque, ele cai. O do Palmeiras, o primeiro pênalti do Palmeiras ontem, Fábio, também, ele sentiu a mão na costa e se jogou. Não, eu Faltou acho que não. intensidade. Não era eu lance suficiente para derrubar. Não eu era acho que lance. ali, Se ele ali é tivesse no meio do diferente, campo, ó. ele não ia cair. Eu vou discordar. Eu vou Eu discordar, acho que porque ali, foi ali pênalti, mas o foi Flaco pênalti. tá em velocidade. O Flaco Agora, tá do em Veiga, velocidade foi para tão fazer feio o quanto o gol. do Vitor Roque. Não, Foi eu nada. acho assim, Foi nada. E o cara vai na bola primeiro ainda. o do Flaco, ele tá em velocidade em direção à bola e o gol, e o cara pega e puxa o ombro dele, por mais que o cara não puxe com muita intensidade, é o suficiente para desequilibrar o cara, é o suficiente para o cara não conseguir alcançar a bola. Eu acho que é totalmente diferente do lance do Veiga, que o pisãozinho no pé que ele dá ali não é suficiente para impedir o Veiga de chegar na bola e continuar a jogada. Eu acho que o primeiro foi pênalti e eu acho que o segundo não foi, na minha opinião. Esses lances dão uma saudade lá dos anos 90, cara. Que, tipo, nesse tempo que o pênalti do Palmeiras, aos 91, lá nos anos 90, às vezes o cara quebrava o cara. A gente, mesmo se fosse contra o nosso time ou a favor, o juiz nunca vai dar um pênalti nessa hora do jogo. Ainda mais E, fora de casa, né? e agora, meu, brincadeira, né, meu? Os caras ficam analisando E porque do os jogo caras do querem São dar, Paulo, né, né? mano? E do jogo do São Paulo também teve o São Paulo no ataque no primeiro tempo. Deu os 4 minutos que ele deu certinho. O São Paulo no ataque, ele pega a bola, acabou o jogo. Também bem estranho mesmo. Não, o Edmil ainda Magu, quer mas vir. aí- Acabou. Não. Vocês quantas vezes vocês fizeram gol até o Corinthians? 4 minutos são 4 jogo- minutos, Gu. Então, Não, mas tá no 4 ataque, tem minutos, como independente seu de time onde. foi Não até tá o na Corinthians regra. marcar. Pare com Não, não isso, tá na rapaz. regra. Não tá na regra, velho. Não, mas ele pode É 4 acabar, mas minutos, é 4 minutos. Acabou meu, o jogo. tem- E outra, tem os protocolos. acabou o jogo num toque de bola pra trás. E pra trás, Que tava foi na mão lado, do indo juiz pra ainda. frente. Tava indo do lado pra frente. Tava Imagine. mais Toque da de lado, metade- Gustavo. mais perto da grande área do que do meio do campo. Para, Se fosse um escanteio, sabe o que ele ia fazer? Como os juízes têm feito agora. Ó, eu vou deixar bater o escanteio. Se não sair o gol, vou acabar o jogo. Pronto. Sim, Mas não era uma bola mas era no um meio, lance de cara. ataque. Tem que Tinha acabar o acabado de jogo. dar os 3, Imagine. 4 minutos, meu. Para. Tem que acabar Quantas o vezes jogo. seu time já foi beneficiado desse arrumar a jeito aí? sarna para se O coçar. assunto é o juiz, seu né? agora. Não, Vamos então, falar do. o pênalti Fala do vocês não Palmeiras. falaram. Márcio Edmil quer falar dos pênaltis dos pênaltis do Palmeiras? Ah, cara, do Flaco eu acho que é o pênalti mesmo, do jeito que você falou. Dá pra dar, mas faltou igual do Luciano. força. Mas beleza. Do Luciano também. Dá pra dar, mas não era pra dar. Agora, o do Veiga é um absurdo. Imagine. O Veiga é o cúmulo. E o cara pega a bola ainda. O toque na bola primeiro. E o Veiga meio que cai sem confiança também. Nem ele ia reclamar se não desse o pênalti. E até o Marcão fez uma postagem depois do jogo, né? Eu prefiro perder o jogo do que ganhar desse jeito. Porque daí eu tô todo mundo com vai ele. falar besteira, velho. Eu tô com ele Você- também. Preferia que fosse É. um jogo. Ué, que E empatasse. quando né? acontece com o meu time também, eu penso assim E eu também. fico com dó do esporte, cara. Eu fico com dó mesmo. O esporte perdeu um ponto ontem. Contra o São Paulo ele não chegou a perder, né? Porque o Caleri perdeu Caleri Ganhou, o, né? o Ganhou, gol. né? Mas Foi um ponto, ontem, né? Tirou 2 do É. São Paulo, na verdade. mas ontem ele perdeu um ponto pro Palmeiras e pode ser o que vai definir, às vezes, o rebaixamento. A gente sabe que chega no final do campeonato lá, esses times, um ponto nossa, é muita diferença, entendeu? Então dá dó, eu fico com dó do esporte, cara, porque a gente sabe que esses times vão precisar desse pontinho. Mas eu também concordo com o Marcão, cara. Não é legal ganhar assim, nunca gostei. Entendeu? Tem gente que não liga, acha legal, tal. Ah, não, tem que ser roubado, é mais gostoso. Eu não acho. Eu acho que o erro. E outra, um detalhe, que é fato. Palmeiras ganhou 2 pontos ontem por conta da arbitragem. Mas pode ter certeza que se não for na rodada seguinte, ou na outra, vai perder 2 por causa de arbitragem. E isso vai acontecer com todo mundo no campeonato, porque a arbitragem é muito ruim. É isso A que eu ia gente sabe falar, disso. que foi falado na semifinal do Paulista, né? Hoje foi o São Paulo, amanhã pode ser o Corinthians, depois pode ser o Santos. Mas vai A ser. questão não é assim, a gente quer acreditar, que a gente gosta, né? A gente é apaixonado por futebol, a gente quer acreditar que seja isso, que não envolva dinheiro, caso de aposta, nada disso. Mas a questão a principal é que a qualidade da arbitragem brasileira é péssima. E enquanto não profissionalizar o negócio, vai continuar assim. Porque o que acontece? Esses caras aí, parece que vai. Hoje eu vi alguma coisa que vai punir o juiz do jogo do Palmeiras e do jogo do Inter do Cruzeiro também, que a gente não falou aqui ainda, mas foi um absurdo também a expulsão do jogador do Cruzeiro. Influenciou diretamente o resultado. O Inter ganhou de 3-0, porque o cara foi expulso acho que 15, 20 minutos no primeiro tempo.
Uma expulsão que nem falta foi. Cadê o VAR? Sabe? Para falar, viu? Não foi o cara, mano. Volta ainda, né? Então, Nossa, é assim. impressionante. Ali para mim é impressionante. Mas sabe o que O vai VAR não acontecer? É conseguiu igual. corrigir o cartão para quem foi. Ele não corrigiu. Não, Ele deveria falar, o cartão você deu para a você pessoa tá errada. errando, Nem isso volta. ele fez, cara. É. E sabe o que acontece? Vai acontecer? Parece que eu vi o juiz desse jogo do Inter Cruzeiro e do Palmeiras vão ser punidos. Vão pegar dois jogos, daqui um mês ninguém mais lembra dessa história, e vão apitar e vão continuar fazendo as cagadas, e vão continuar fazendo as burradas, e não dá nada. Enquanto não punir de verdade, ser profissional e errou, e você vai ficar 6 meses suspenso, um ano suspenso, dependendo da gravidade do erro, os caras vão continuar fazendo a mesma coisa. Então, assim, precisa urgente tratar a profissionalização da arbitragem. Minha opinião. Porque senão a qualidade nunca vai. Porque não adianta nada o VAR também, se o VAR normalmente é quem não presta no campo, está subindo lá na cabine para apitar. Então que adianta? O cara que não presta para o campo vai prestar lá em cima. Sabe? É O tudo ponto é errado. que a profissionalização também é complicado, porque questão de todos esses juízes têm outras profissões e é quase que um bico, né? Então, Pode parar com isso aí. Esses juizão não, Para de FIFA profissionalização, aí, você vai ter o nível FIFA, o cara salário. não tem. Então, se o cara tem outra profissão, isso, ele tá errado, velho. Ele E, um ganha. bo... e uma não, bonificação por não, jogo. Você vai mas ter um salário e uma bonificação por isso que eu jogo. estou dizendo, o E cara vai, campeonato, acho que não falta. seria CLT aí e tal, Sim, por certinho isso e que tem tal, que mas, profissionalizar, porque você tem que dar um salário pro cara. mas Errou, O você cara manda fazer só hoje isso embora. a não vida é dele. assim, né? Se errou, Hoje você não manda é igual. Como assim. nós, no nosso emprego, sem ter errado, não é mandado embora. Esses caras têm que ter alguma Mas, punição. mas aí eu acho que assim, é que existe muito clubismo entre os próprios dirigentes, cada um quer só pensar no seu. Mas para mim tinha que ter a comissão de arbitragem junto com os dirigentes entrar numa sala lá e definir esses critérios mesmo, cara. Precisava até a Botar união dos lá clubes, né? Mas é que Precisava eu até a acho que união isso, dos não é clubes. questão só de todo definir mundo critério. definir, mas acho que isso que é Ô, super Márcio, importante, cara. não é só uma questão de. O E Fabião travou. travou. Desde o começo ele já Ó, o estava lance aí do dando jogo umas do Palmeiras. falhadas. Ó, isso aqui é pênalti, isso não é e tudo mais. O problema não é esse, o problema é como você resolve o problema do cara ser ruim. Porque eu acho que esse é o Punindo. problema hoje. Mas Não é tem que ser só uma definir o punição que é e o que não de é. verdade. Como você resolve o problema do cara ser ruim? Você tem que dar treinamento para ele. Você tem que e para isso precisaria profissional, que eu concordo com o Gustavo. Você tem que pegar os caras, fazer uma prova, você entendeu? Faz uma prova prática, teórica, não sei o quê, avalia e tira lá, sei lá, 30 árbitros, 40 árbitros para apitar Série A e B do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Você vai ter que tirar mais, vai que seja 50. Aí você pega esses caras, você tem que pôr eles dentro de uma escola e treinar os caras, e ensinar os caras, fazer teste, prova, colocar lance no VAR, cronometrar tempo. Você tem 5 segundos para tomar a decisão. Isso é Uhum. preparar o cara. Aí, quando você tiver os caras preparados, você tem que fazer um ranqueamento. Conforme o cara vai As apitar um melhores jogo, ele tem que notas ter uma apita a Série pontuação. A. Ele tem que ter uma pontuação. Erro, você tem que classificar o erro lá como grave, leve, médio e tudo mais. E aí você tem uma pontuação. Cada rodada a CBF deveria ter uma pontuação dos árbitros daquela rodada. E aí o que você vai fazendo? Você vai valorizando meritocracia, vai valorizando os melhores. Pega os melhores, vai dando bônus para os caras. Eles vão Série apitar. A, né? Os Série A, clubes. vão apitar E os clubes Libertadores, mesmo, é né? eles que vão apitar Os final, é clubes eles mesmo. que vão apitar. Se o clube erra demais, ele não pontua no campeonato, o que acontece? Ele cai para a segunda divisão. Se ele não pontuar na segunda divisão, ele vai cair para a terceira, e assim sucessivamente. E E o assim juizão. sucessivamente. Então você vai fazendo um ranqueamento de juízes, dos árbitros, e vai Forma fazendo isso, boa. fazendo com que o cara queira melhorar. O cara tem que querer melhorar. E depois, cara, é premiação mesmo. Chegou no final do ano, vai premiar os 5 melhores, os 6 Sim. melhores aqui, vai dar lá 100 mil reais para um, Esses, 50 mil para essas outro, e por aí montadoras vai. que patrocinam o campeonato, É que esse monte de patrocinador que tem. O VAR não tem nome, né? Assim, digamos assim, as pessoas não têm nome no É, VAR, né? A gente não fica nem sabendo, a gente só vai ficar com raiva, mas a gente não tem é o Não, no VAR, né? começo Virou, de nomenclatura. virou toda o a VAR, né? transmissão Uma fala quem tá no entidade. VAR, sim. Não, a gente consegue saber quem é, mas É. tipo, Mas dá para mas fazer na um ranking, verdade, isso, dá para mas avaliar também, dá para fazer uma e assim, pontuação. para mim assim, se o VAR em algum momento, né, houve alguma análise que nem no pênalti do Palmeiras, o juiz até poderia dar o pênalti,
mas a responsabilidade tem que ser dada para ele. Ele tem que ir lá Sim. no VAR ver. Isso acho que se ele tomar essa decisão, porque os caras lá, você só perguntou, e foi igual do Vitor Roque. Ah, tocou. Ah, tocou. Ah, então a pena tá certo. Nossa, Então, não dá. aí Aí você não tem não leva em sentido. conta as outras questões, cara. A intensidade, a intenção, a O cara força, a largou velocidade. a perna, deixou o pezinho Se e o cara tal. Ou cavou, se ele então, não ou cavou. fala então que o VAR tá lá só para ver impedimento. Ou Pronto. isso. Fala, É, só vê impedimento. Agora, mas lance daí de nem campo, o que eu precisa, decidi, Gustavo. tá decidido e acabou. Aí não vai precisar mais, porque vai É, ter impedimento semiautomático logo, tem logo essa em todos os tecnologia aí jogos. de Porque não está semiautomático, adiantando de acabou, nada. A você não precisa de decisão do mais. juiz, o erro do juiz do campo está prevalecendo, sendo que o VAR existe para corrigir. Se você colocar sensor na bola e impedimento semiautomático, não precisa do VAR mais, cara. Sim. Esquece, deixa o juiz de campo decidir. Também Porque o acho. VAR mais está atrapalhando. O Também juiz acho. se exime da culpa e joga pro VAR. O VAR se exime da culpa e joga pro juiz. Então não E, precisa do muito, VAR. e muitas vezes, Edmil, o juiz, num lance que nem esse do Palmeiras, ele apita porque ele pensa, se não tiver tocado, o VAR vai corrigir. Você entendeu? Então É. ele se esconde Exato. atrás do VAR. Ele vai lá e apita e fala assim: ah, mas se não tiver tido toque, o cara vai me chamar. Se ele não me chamar é porque tocou de verdade. Entendeu? É. Então, assim, Foi mais ou menos o antigamente, que a quando não bandeirinha tinha do jogo do VAR, São Paulo fez, né? Do jogo do gol do São Paulo. Ela saiu correndo no meio do campo, mas foi ridículo porque tinha 5 impedidos do São Paulo. Mas Mas ela, né, falou: ah, vou dar no. o gol se foda, agora o VAR que veja lá. é, Mas mesmo esse lance do Veiga no campo, sem VAR, vários pênaltis já foram assim. Sem VAR. Né? sim, sim, daria, com Sim, Né? certeza, sim. daria. É É. que com Mas o aí pelo menos VAR você não fica revolta, esperando do né? VAR, né? Isso, É aí. que o VAR, Uhum. teoricamente, ele veio para corrigir os erros, né? Não, não, se for para ficar como era na década de 90, então não precisa do VAR. Essa que é Tá a questão. voltando, né? Não. O VAR veio para corrigir os erros e, ao invés disso, ele trouxe erros novos. É. Ele Corrigir erros que não mudou, existiam antigamente, né? ele mudou ali É. os erros, né? É. É Bom, isso aí. já estamos ultrapassando um pouquinho do tempo aqui, acho que já deu, né, uns 15 minutos a mais aí, Marcelo. Deu, Quer deu falar, também. comentar da polêmica da subida em cima da bola? Vamos deixar para outro dia? Para Vocês mim, que sabem. acho que isso aí nem tem muita polêmica, né? É, eu Acho que acho todo Bem que. mundo rapidinho, aqui é contra o que que isso. você, eu acho uma palhaçada, tem que deixar Lógico. Não, fazer, acho. mas quando você estiver perdendo, tem que aguentar também. Porque principalmente seu Corinthians aí do senhor Edmil, é todo cheio de gracinha, porque quando comemora, não pode nem fazer assim no estádio dele, que já fica, não pode, amarelo. Lá, lá, lá." Agora, quando vocês estão ganhando, fazer gracinha de petecar bola no pescoço do Edilson, para subir em cima, aí é lindo, aí é beleza. Faz também que a Então gente tem que cobra na valer para porrada. todo mundo, tem que valer para todo mundo. Essa é a minha opinião. Se quiser dar chute na bandeira, pode dar chute na bandeira, senhor, porque o Romero foi lá no Morumbi, deu um soco na bandeira do São Paulo, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Então vamos, é igual para todo mundo. Beleza? É o que eu penso. Vê aí, segue aí vocês aí. O que vocês acham aí? Acho que é muito mimimi mesmo. E acho que o futebol é isso aí, tem que. É tudo liberado. Na verdade, eu vejo que essas questões acabam indo para questões de tipo, ah, não, isso aí vai inflamar a torcida, vai gerar invasão. Meu, para isso tem que ter lei, cara. O cara invadiu o campo vai preso, e aí existem essas regras. Acho que invadir É. o campo é ridículo, né? Tem que ser por aí. Então, para Eu mim, acho que o futebol, futebol é Marcião, alegria. o futebol sempre conviveu com a provocação. A torcida que está fora do estádio fica provocando o jogador que está lá dentro. Muitas vezes o jogador que está lá dentro quer provocar a torcida. Eu acho que está tudo certo, velho. Provocação faz parte. Eu acho que a provocação entre os jogadores, tudo bem. Eu, particularmente, eu acho que é uma questão entre eles, jogadores, que não cai bem. Porque os caras são colega de profissão. É tipo assim, tem uma questão profissional ali em cima dos negócios. Então, quando um cara sobe em cima da bola de frente para o outro, que é um colega de profissão, que amanhã pode ser um companheiro de equipe, eu acho que o negócio sai um pouco do que deveria. Mas eu não acho que isso tem que ser proibido. Eu acho que tem que ser entre eles. Se eles querem se provocar, se um provocou o outro quer revidar a provocação, desde que não tenha violência, pode ser. Questão de atacar a instituição, eu acho que eu sou contra. Então, por exemplo, chutar a bandeirinha. Ou fazer que nem o Diego lá, foi lá, sapateou em cima do pipa de gesso lá no Morumbi, eu sou contra. Essas Eu coisas sou a aí, favor. eu acho que Pipa seu rabo. você tá mexendo com a instituição. É diferente de você querer provocar o jogador que tá na tua frente, que nem o Memphis fez com o jogador do Palmeiras.
nem acho que era o Felipe Anderson que estava na jogada, aí ele sobe em cima da bola para querer falar, ó, eu sou melhor que você e tal. É uma questão entre jogador. Agora, instituição, eu acho que eu sou contra. Então, chutar bandeirinha, mexer com distintivo, senão, porque senão, se você permite, uma hora o cara chuta a bandeirinha, outra hora o cara vai pegar o distintivo que fica do lado do gol ali, vai amassar, vai dobrar, vai jogar, vai rasgar, vai pegar a rede, vai não sei o quê. Aí eu já acho que começa a virar um negócio nada a ver, que não tem limite aí também, e a instituição é instituição. Agora, subir na bola, fazer embaixadinha, dar Eu carretilha, o cara fala o que ele quiser. Isso aí pra mim eu acho que é concordo, bobagem. concordo exatamente assim. Chutar a bandeirinha, etc., independente do time que é, velho. Você está desrespeitando uma instituição e a torcida. Agora, jogador, daqui a pouco vai proibir caneta, daqui a pouco vai proibir É, chapéu. é Mas teve uma exatamente. vez o Neymar tomou amarelo por driblar, não foi? O Neymar, É, o Robinho, não sei. Foi, Uhum. ah, foi. não pode. Então, aí você está estragando o espetáculo. Se o Sim. jogador quer dar um chapéu para trás, como o Neymar sabe muito bem fazer quando está Tudo ganhando de bem, 8-0, beleza, problema dele. eu também acho. Mas aí é do jogo, velho. Tá dentro Mas da regra, se aqui, tá dentro da regra, pode fazer. e É. a gente também pegou uma época boa, lá dos anos 90, como falaram aí, o Viola, Paulo Nunes. Os caras marcavam gol e provocavam. Torcida, Sim. Sim. provocava jogador. O É, caso do Paulo Nunes com o Edilson Capetinha. Pô, era legal pra caramba. Eles faziam inclusive, aposta antes Se do não gostou, você jogo. vai lá, arrebenta o cara. Daí vai um expulso pra cada lado, acabou, fim. Mas tem que deixar. inclusive, mesmo com aquela pancadaria, os caras falaram que no outro dia estavam jantando junto lá e Com tal. Exato. certeza. Eu acho que a Deixa a provocação briga pra faz parte. torcida só. A provocação faz parte e o cara saber lidar com isso também é vantagem. Às vezes você pega um jogador que não tem emocional para isso, você vai para cima dele nisso. E você às vezes vai ganhar uma decisão nisso, vai fazer o cara ser expulso, vai forçar uma expulsão. É mérito, é mérito. Tá Sim. dentro da regra, assim, o cara não tá fazendo nada que é contra a regra. Meu, paciência se o outro foi cabeça fraca, se o outro entrou na pilha. Eu acho que o jogador tem que fazer de tudo ali na hora para tentar ganhar o jogo. 2023 teve a piscadinha do Marlon Freitas lá, né, no Palmeiras lá, né? Não, É. mas a piscadinha eu acho que não foi para provocar, ele foi para, acho que foi pro, Ele pro falaram que banco de o médico reserva. que tava dando migué. É o médico, assim, Isso, para querer então. dizer, ó, eu tô fazendo cera, Mas é tal. também, entendeu? Daí vai Não, Mas pagar a o que conta eu, não, o que depois. eu mas acho é que que é tem que diferente, ele não fez para continuar. provocar ali, ali ele não fez para provocar, ele fez tipo pros amigos dele, pro pessoal do banco de reserva. Não, não, eu tô só piscando aqui porque não tá acontecendo nada, tal. Mas aí é mais, isso aí é direto que tem isso aí também, né? Eu acho que tem que continuar, mas se você é homem de provocar, você tem que ser homem também quando for provocado. Sim, É Lógico. isso. Desceu pro play, é, é bem jogar. é bem Beleza, isso. então, gente, mais alguma coisa? Faltou alguma coisa? Acho que não, ultrapassamos bem o tempo aí, né? Mas acho que foi legal, tava Top. bem divertido o bate-papo mais uma vez. Obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Obrigado, Fábio. Obrigado, Edmil. Obrigado Esperamos, a vocês aí, esperamos pessoal. atingir os 100 inscritos lá, É, pessoal. Vamos aí se vocês inscrever, gostaram aí, vocês curtir. tiveram paciência de aguentar até Comentário é bom agora. também. Divulga aí pra gente, espalha aí o nosso link para os seus grupos de futebol. É, se quiser participar também, está planejando em fazer um evento ao vivo aí, daí, de repente tem participação também do pessoal dos telespectadores, né? Nem sei se é assim que fala, quem assiste o YouTube. Internauta, internauta. Internautas, né? Também é de velho, sei E já. mandar de novo um abraço pro Forato e pro Luciano, fizeram falta aqui. Na próxima, se Deus quiser, vai estar todo mundo junto. Show. Mais uma vez não conseguimos juntar todo mundo, mas um dia vai dar certo, beleza? Grande abraço para todo mundo aí, valeu. Boa noite e vai São Paulo. Falou. Bora. Valeu, vai Avante Corinthians. palestra. Futebol e rock and roll. Na arquibancada a galera se agita, o jogo esquenta, a torcida grita, chuteia e guitarra é tudo igual, a emoção bate forte, o som é fatal. No estádio, no palco, atenção no ar, a adrenalina vai lá no lugar, bola rolando, guitarra suar, a batida do rock vai te arrebentar.